Amados, nenhuma humanidade pertencente aos mundos de provas e expiações sobreviveria com suas leis próprias se não houvesse leis naturais da criação dos mundos, também chamadas de leis morais. A criação divina jamais cessa. Ela evolui porque segue as normas ditadas pelo seu Criador. Todas as experiências que as almas precisam adquirir acontecem em inúmeros universos, com suas galáxias, estrelas e planetas, seguindo aquilo que se chama de ascensão. Quando comparamos o planeta Terra com uma escola, não é uma metáfora, mas uma forma de entender melhor como ocorre o aprendizado das almas encarnadas aqui, pois são submetidas ao véu do esquecimento. Não lembrando mais quem verdadeiramente são, o aprendizado é obtido através das sucessivas reencarnações, sendo cada uma como se fosse única. Assim, sempre há oportunidades, pois mesmo que a alma falhe, terá chances mais adiante. São as leis que regem, os universos que definem o currículo de cada escola de almas. Elas são soberanas e não dependem das leis locais, criadas pelas próprias humanidades, de cada planeta ou de cada estrela. Aqui na Terra há leis divinas específicas, adequadas para a humanidade terrena. Elas são definidas como leis morais. Isso nos faz entender o que significa moralidade e imoralidade. São essas leis que definirão quem está pronto para fazer sua ascensão ou não. Mesmo que cada ser humano esteja sujeito às leis dos homens, elas pouco interferem perante as leis maiores. Desde que surgiram os cargos de comando neste planeta, tais comandantes se cercaram de certas normas, não propriamente para organizar o povo, mas para se garantir em seus postos. As leis e seus códigos podem até dar alguma direção aos comportamentos da coletividade, mas nunca lhe garantiram de fato seus direitos. Agora, no momento em que todos poderão conhecer a verdade e suas revelações, toda a humanidade verá quem de fato a governou por todos os tempos. Quando lembramos da famosa frase, e conhecereis a verdade e ela vos libertará, temos a certeza de que tais revelações estão em curso agora. Nunca na história estas evidências foram tão claras. Hoje, à luz do dia, todos já percebem que as leis humanas beneficiam primeiro aqueles que as criaram. Quantas vezes já vimos certas personalidades ostentando posições e ganhos estratosféricos sem se sentirem injustas, pois justificam tais situações como dentro da lei. Sim, dentro da lei que eles mesmos criaram para se beneficiar. Temos o caso dos altos salários, altas aposentadorias e uma infinidade de mordomias, sempre oferecidos para um punhado de beneficiários que, na maioria das vezes, nada fizeram por merecer, mas erguem a cabeça e batem na mesa dizendo que é legal, pois a lei assim o permite. Sim, é legal perante a lei dos homens, mas é imoral perante as leis morais. Lembrando sempre que não serão as leis dos homens que darão o salvo-conduto para uma alma ascensionar. Tudo foi permitido nesta escola de almas, mas somente aqueles que entenderam e praticaram as leis maiores serão de fato aprovados. De nada adiantará dizer quem foi enquanto encarnado, mas como praticou essas leis divinas. De nada adiantará dizer que seguiu as leis dos homens, pois elas sempre estarão sujeitas às leis superiores. Ninguém consegue enganar aquilo que está impresso na criação dos mundos. Escrevi num texto antigo que existe uma biblioteca no Sol Central Alcione, nas Pleiades, onde está o registro de cada alma encarnada na Terra.
desde sua primeira encarnação aqui até o momento presente. Todos os minutos e segundos, tanto enquanto encarnado como no período entre vidas, ou seja, no astral da Terra, no além-túmulo. Até os pensamentos e as intenções de cada um estão lá registrados. Então, como alguém poderá burlar tais leis? Também já escrevi antes que o universo sabe onde cada um está. Sabe o endereço de cada alma encarnada, tanto nesta existência atual como nas existências anteriores. Não haverá enganos dentro de tais leis. Não haverá ninguém com mais ou menos autoridade na hora de aplicá-las. Será um momento grandioso, mas acima de tudo, de verdadeira justiça. De nada adiantará a justificativa de que as leis humanas o permitiam, não somente nos salários, mas em todas as atividades conhecidas, em todos os atos praticados, em todas as demandas encaminhadas, nos negócios ilícitos, nas mentiras, na desinformação, no interesse pessoal, em detrimento do interesse coletivo, na competição desleal, na escravidão pelo trabalho e pela dívida, no lucro fácil. Enfim, a lista seria enorme. Os julgadores de hoje serão os réus amanhã. Por isso, ouvimos desde criança que a lei divina tarda, mas não falha. Nada mais verdadeiro e lógico. Aprender as lições numa escola de almas inclui, com certeza, praticar as leis morais. Ninguém vai fugir do juízo final. Ninguém pode fugir de si mesmo. Ou seja, de sua consciência. Pois somos uma consciência. Será essa consciência que poderá ascensionar agora ou não? Os tempos são chegados. E os donos do poder sobre a humanidade estão com medo, sabem que seu tempo chegou. Mas sabem também que falharam perante as leis morais, e isso traz desespero agora. Não há onde se esconder, nem para onde fugir, pois ninguém foge de si mesmo. Não adiantará em nada tentar implantar ditaduras para se proteger, pois não serão as leis dos homens que os julgarão, mas sim as leis morais que regem os mundos. Triste fim para aqueles que se achavam de fato invencíveis. O universo gira em sua espiral e este ciclo também se fecha aqui na Terra. A era da luz finalmente está entre nós. Já podemos sentir os primeiros raios do seu alvorecer. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Vamos trazer aqui hoje um assunto a pedido da Cida Oliveira, que acompanha o canal, porque ela tem um trabalho público com o pessoal do seu centro e ela tem algumas questões que ela gostaria que fosse explicada para passar para o seu grupo. Então, aproveitamos aqui também para passar para o nosso grupo, vocês que aqui ouvem, porque são sempre assuntos bastante interessantes. Vamos lá. A Cida tem algumas questões, e eu acho que é a questão também de muitos de vocês, não somente quem trabalha em centros espíritas, centros de acolhimento, centros de Umbanda também, que também trabalha com essa linha espiritual, mas também aqueles que vivem apenas o cotidiano e no dia a dia podem ter essas questões. Eu vou ler aqui as questões, depois eu passo uma a uma, tentando aqui trazer um pouco de orientação, assim como nós fazemos sempre, trazendo os assuntos, esclarecendo para que vocês possam ter um pouco mais de embasamento. As perguntas seriam: gostaria de saber o que será das reuniões mediúnicas e da desobsessão. Que futuro está reservado a este trabalho? E quanto às colônias espirituais e postos de socorro dos planos astrais, o que acontecerá
com eles também? Temos ainda recebido espíritos necessitados de auxílio, espíritos de diversas naturezas e suas dores e mazelas. Gostaria de ouvir o Senhor discorrer sobre estas questões. Bom, vamos então primeiro voltar um pouco. Nós temos que ter o princípio das coisas. Se a Terra está finalizando um ciclo de provas e expiações e vai passar para um ciclo de regeneração, e isso é fato. Não há o que discutir, porque o próprio kardecismo fala disso, e o próprio Jesus Cristo, quando esteve encarnado entre nós, falava muito deste tema, tanto que ele deixou as mensagens. Chegará o tempo e o final deste ciclo, e uma nova terra surgirá. Uma terra sem dor, sem sofrimento. O que ele queria dizer com isso? O mundo de provas e expiações finaliza este ciclo, essa escola primária, e nós vamos ter uma nova terra. Um ciclo de regeneração, sem dor, sem sofrimento. Uma escola, vamos comparar aqui, de nível secundário. Ele também disse várias vezes, antes disso virá o Consolador. Nós sabemos quem é o Consolador. O Consolador nada mais é do que a codificação do Espiritismo por Allan Kardec. Em 1850 a 1860, Kardec e um grupo de aproximadamente 1000 médiuns codificaram o Espiritismo. Essa codificação trouxe um consolo, por isso chamado de Consolador. O consolo para as pessoas, porque elas começaram a entender que somos almas, não somos um corpo humano simplesmente. E somos uma alma que transcende a morte do corpo. Portanto, somos almas imortais. Temos vidas passadas, temos encarnações mais adiante. A alma segue. A alma é eterna. Ela passa por experiências em mundos diferentes, porque ao contrário do que algumas crenças nos querem fazer crer, que após o desencarne da alma, ela será eternamente acolhida no céu ou no inferno. Se assim fosse, eu acho que não existiria um plano divino, porque permitir que alguém sucumba a uma experiência e ser condenado eternamente ao inferno da alma, eu acho que seria realmente muito, muito, muito duro. Nós hoje entendemos que nós somos produtos da nossa própria consciência, das nossas próprias ações. Então o céu e o inferno é vivido aqui, enquanto encarnados. Mesmo que a alma desencarnada vá para os umbrais, que é sempre onde ela ia, no astral da Terra, na quarta dimensão, temos agora, claro, opções. Parece que muitas almas já estão indo para as naves, porque nós estamos no final da transição planetária, deste ciclo. Mas vamos falar do que era até aqui. A alma sempre ia para os umbrais. E lá ela vai para o seu andar. Numa das categorias dos umbrais, umbral baixo, médio e alto. Mas dentro de cada categoria tem muitas divisões de frequência. As almas vão para suas colônias espirituais, adequadas à sua frequência. E aquelas que desencarnam com muitas dívidas, com muitos problemas, com muitas ações do mal, certamente passam por um período no umbral mais denso, onde há realmente muita culpa,
muito medo. E não vamos aqui esmiuçar, porque temos também as regiões abismais, onde realmente a escuridão é total, as profundezas dos abismos, das trevas profundas. Mas vamos falar aqui das colônias espirituais, porque nos centros espíritas, principalmente, se trabalha muito essa questão do Kardec, da vida da alma no além-túmulo. Se nós vamos agora fazer uma transição, estamos finalmente nela, começou em 1750 e vai finalizar por volta de 2050, 2060. 3 séculos de transição. Isso é muito conhecido em todos os livros espiritualistas, já se falam desta mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas nós vamos seguir aqui a lógica e aquilo que o próprio Cristo falou, porque ninguém mais do que ele para deixar as mensagens. Virá o Consolador antes do final desse ciclo. O Consolador, que foi o Espiritismo, não se criou de um momento para outro. Era preciso preparar as almas que viessem e que fizessem parte do grupo do Kardec. Aquelas centenas ou até mais de 1000 médiuns, no mesmo tempo encarnadas junto com o Kardec. Era preciso que o Kardec também se programasse para encarnar. Então nós vamos dizer assim, 3 séculos dá uma média de 3 encarnações, 3 gerações. Então o primeiro século foi a preparação das almas que aqui viessem depois, dentro desse século, e estivessem preparadas para o século seguinte, no segundo século da transição, então sim, codificar o Espiritismo como foi feito, um trabalho dentro do plano divino. Naquele primeiro século, as almas que estavam nas colônias espirituais se prepararam e escolheram aonde iriam encarnar, vieram com uma bagagem preparada para desenvolver nas suas consciências, mesmo com o véu do esquecimento, mas com dons mediúnicos e que estavam mais ou menos alinhadas energeticamente, a fim de se encontrarem e fazer esse trabalho. Então a preparação foi feita durante o começo do primeiro século, na segunda metade essas almas encarnaram, e no início do segundo século, se encontraram. Foi ali por volta de 1850 que o Kardec codificou o Espiritismo até mais ou menos 1860. Então 1850, 1860, o início do segundo século da transição. Implantada essa doutrina codificada por essa equipe do Kardec, criou-se então um movimento espiritualista, principalmente na França, onde aconteceu a codificação, e deu aquele impulso. Está na França, mas parece que não saiu muito para o mundo, ficou mais ou menos por ali. Mas não é que o Espiritismo morreu ali. Essas criaturas que estavam no grupo do Kardec já estavam numa condição física de corpo adulto, obviamente desencarnaram e reencarnaram em várias partes do mundo. Uma grande parte aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o kardecismo ressurgiu no segundo século. Nós temos aqui os pioneiros, né, Bezerra de Menezes, depois o Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. Tantos trabalhadores da luz aqui no Brasil. A maioria eram remanescentes daquele grupo do Kardec de 1850 a 1860.
Depois continuaram vindo os outros, obviamente. E no terceiro século, que começou em 1950, essas almas que reencarnaram, remanescentes do grupo do Kardec, já estavam numa fase adulta, muitas delas, algumas até desencarnaram antes, mas se aumentaram o seu leque de atuação e se espalharam para todos os países do planeta. E essas almas continuaram a disseminar a semente do Espiritismo, que é o que nós conhecemos hoje. Em todos os lugares tem centros. Mesmo os centros de Umbanda, também uma outra vertente, mas tem dentro dos seus centros uma linha com nomenclaturas diferentes, mas um trabalho mais ou menos parecido. Depois vieram os cursos de técnicas holísticas, onde também se trabalha a questão espiritual, a essência pura da alma. A maioria das técnicas holísticas, elas não podem ser separadas da parte espiritual, porque é onde ela mais trabalha e mais atua, que é a frequência, a energia. São as tendências que as pessoas trazem de outras vidas, não tem como separar, não há mais como separar. Sabemos que logo, logo a própria ciência vai abraçar o Espiritismo para que possamos sim conhecer na sua profundidade da ciência. Porque não dá para trabalhar um corpo sem levar em conta que quem movimenta esse corpo, quem anima esse corpo é a alma. Tanto que a alma, vem do latim anima, italiano também, que anima, animação. O corpo sem a alma desencarna, morre. Ao desencarnar a alma, o corpo não tem mais vida. Não é porque o corpo morre que a alma sai. Quando a alma deixa de animar, o corpo simplesmente para de funcionar. Então é cortado o cordão de prata que liga a alma ao corpo e a alma vai, se liberta. Tudo isso é preciso compreender para depois, então, sim, aqui, agora, entender as perguntas que a Cida fez. Vamos para a primeira. Gostaria de saber o que será das reuniões mediúnicas e da desobsessão. Que futuro está reservado a este trabalho? Todos esses trabalhadores da luz, todos esses médiuns que vieram agora, ultimamente, estão a serviço desse movimento espiritualista para o final da transição planetária. Através deste trabalho mediúnico, quantas almas foram encaminhadas, quantos obsessores foram também encaminhados, porque às vezes um obsessor ele precisa de esclarecimento. Uma alma vingativa que está presa aqui na matéria precisa de esclarecimento, precisa ser encaminhada para as colônias. E é isso que se faz nos atendimentos mediúnicos, através da manifestação desses espíritos, dessas almas, mas mesmo que elas não se manifestem em pensamento, numa reunião, num grupo de orações, numa desobsessão, numa terapia holística que envolve mais profundamente a espiritualidade, muitas almas são encaminhadas, porque elas são reunidas de propósito pelas equipes espirituais num certo momento, num certo lugar, onde há uma pessoa que fale, que explique, que organize um encontro mediúnico, e elas são atendidas sem que se manifestem. Numa reunião bem conduzida na orientação espiritual, pode ter, e essa informação foi me passada pelo próprio Bezerra de Menezes, foi passado que numa reunião de orientação mediúnica, a média de almas desencarnadas que vinham para escutar a conversa era em torno de 500 a 600, cada vez que se fizesse uma reunião em qualquer lugar.
É muito, muito importante saber isso. Por isso que daí aquelas almas que estavam perambulando fora das colônias, que uma vez o André Luiz, num dos seus livros, psicografado através do Chico Xavier, dizia que para cada encarnado tinha 4 desencarnados aqui na nossa crosta terrestre. Então, uma cidade de 20 mil habitantes tinha 80 mil espíritos perambulando. E graças a esses movimentos, graças a essas reuniões mediúnicas, elas foram sendo encaminhadas, porque precisava finalizar este trabalho. Agora, existem ainda, como diz aqui a Cida, mas é uma quantidade muito pequena. São aqueles que desencarnam agora e ficam perturbados. Almas que estavam há muito tempo, meses, anos. Eu mesmo atendi espíritos com 70 e poucos anos que estavam presos à matéria da sua propriedade. E já contei aqui também daquela história de um espírito feminino, obviamente. Era uma mulher lá na França que tinha desencarnado há quase 900 anos e ainda estava obsidiando a antiga alma que era seu marido na época. E graças a um trabalho mediúnico foi encaminhado todos eles. Esse tipo de almas não tem mais aqui na Terra. Ainda restam as colônias, ainda tem almas se preparando para voltar, tanto que estão reencarnando, tem as crianças nascendo. Os umbrais mais densos foram varridos, foram limpos, mas tem almas que estão desencarnando e são almas obsessoras, vingativas, sofredoras, brincalhonas. Então, aquelas almas que se atendem hoje no centro espírita, que se atendem numa reunião mediúnica, num centro de Umbanda e etc., numa terapia holística, são almas dessas que estão desencarnando agora. Elas ficam ali alguns dias, elas estão perturbadas, mas elas são encaminhadas, não mais para as colônias espirituais, para as naves, porque as colônias vão ser desativadas na medida que nós passamos da 4ª dimensão. A Terra está indo para a 5ª dimensão, da 3ª para a 5ª. A 4ª era a frequência das colônias espirituais, da alma fora do corpo. Uma vez que a Terra vai passar para a 5ª dimensão, a 4ª também deixa de existir, não tem mais sentido. É um passo adiante. Então as almas que desencarnam agora vão para as naves, aquelas que estão aptas na frequência para a nova Terra, permanecem lá no auxílio, no trabalho. Existe muito trabalho a ser feito lá agora. E depois elas retornam, ou no término da transição, ou até antes, enquanto houver reencarnes aqui na Terra, crianças nascendo, essas almas podem retornar. Aquelas que não têm a frequência da nova Terra, ao desencarnar agora, são acolhidas, orientadas, consoladas e instruídas, e elas sabem que vão para um outro planeta. São deserdadas da Terra. Vão para o exílio, como os exilados de Capela e tantos outros que a gente tem literatura que nos mostram como aconteceram em outros mundos. A frequência da nova Terra não pode aceitar frequência que não seja condizente, que não seja alinhada. Então, é agora um tempo de transmigração de almas. Cada uma vai para o seu destino. Aquelas que vão para o exílio tem muitos lugares, não é um planeta só, porque tem frequências muito diferentes e elas vão para mundos condizentes com a sua frequência. Menos ruins ou mais ruins, piores um pouco, como se diz, porque é assim que funciona. Tudo é frequência. Então, que futuro está reservado para esse trabalho de reunião mediúnica e desobsessão? Se é um futuro próximo, vai continuar mais um pouquinho. Mas se é um futuro mais longe, não vai ter mais necessidade. É um trabalho que vai terminar. Quando? Não sabemos. Não sei se vai até o final da transição, porque talvez lá no final não precise. Mas, por enquanto, está acontecendo. Então, vamos fazer hoje o que tem que ser feito hoje, amanhã será outro dia. Vamos ver o que acontece.
Há uma pergunta seguinte, diz ela: temos ainda recebido espíritos necessitados de auxílio, espíritos de diversas naturezas e de suas dores e mazelas. É aquilo que foi dito agora. Aqui, encarnados tem de todos os tipos. Tem almas boas, almas puras, almas mais ou menos boas, almas medianas, almas mais ou menos ainda duras, endurecidas, algumas más almas, e tem almas trevosas também, sim. É só olhar ao redor. Nós vemos as pessoas. Essas pessoas serão as almas depois do seu desencarne, após a morte do corpo. Elas não mudam porque morreram, elas vão continuar sendo almas que não morrem e levam consigo as suas qualidades e os seus defeitos. Então esse trabalho pode ainda precisar mais um tempo. Sabemos também que já está acontecendo muitas memórias dentro de nós, lembranças de vidas passadas, e às vezes nós confundimos um espírito presente com uma memória de alguém que está ali, naquele grupo, que se manifesta. E o médium consegue ler aquela energia e pode parecer que seja uma alma desencarnada, e na verdade não é uma alma desencarnada, é uma alma que está encarnada, mas que ela está trazendo uma sombra dela, uma memória de uma vida passada que precisa ser esclarecida, precisa ser orientada, porque nós temos dentro de nós essas memórias muito vivas. Estão no subconsciente, obviamente, mas são muito vivas, e algumas coisas precisam ser iluminadas. Trazer para a consciência. Iluminar é trazer para a consciência. Quando está na consciência, sai do subconsciente, sai da sombra, vem para a luz. O que nós podemos dizer sobre isso? Ela pergunta, na verdade, mas gostaria de ouvir sobre essas questões. O que nós vamos falar dessas questões? É o que nós dissemos aqui agora. Continue o trabalho. Não importa o que vem pela frente. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Todos nós temos que ter essa consciência. Tudo vai mudar e vai mudar celeremente, mas vamos saber esperar. Porque esperar que aconteça, quando é que vai acontecer? Todo dia está acontecendo coisas, mas não termina. E mesmo no final da transição, não termina as coisas. Vai só mudar a figura. Mudar a frequência, mudar o status quo. O planeta será modificado, será outro. Nós seremos almas mais elevadas, mas não vai ter um dia que vai separar as coisas. Diz, vou esperar porque tal dia vai acontecer, daí depois daquele dia vai ser outra coisa. Nós vamos nos frustrar muito se fizermos isso. Nós temos que fazer hoje aquilo que está dentro da nossa capacidade, dentro do nosso entendimento e dentro daquilo que conhecemos, que sabemos o que fazer. Estamos aprendendo muito rapidamente agora. Se eu não sei fazer alguma coisa hoje, não tem problema. Daqui a pouco eu sei fazer. Daqui a pouco eu vou saber exatamente como agir. Parece que as informações elas vêm agora em grande quantidade e vêm na velocidade da luz e vêm diretamente para as consciências de cada um. Vêm as informações de fora também, por isso nós estamos trabalhando ainda, mas vai reforçar aquilo que chega diretamente na consciência de cada um. Por isso temos que nos permitir. Porque se nós não nos permitimos avançar, é como diz aqui a Cida, tem alguns grupos que às vezes relutam em avançar. Preferem ficar presos ao velho livro do Kardec. Ou aos livros, porque são vários. Mas e as mudanças? É preciso fazer a mudança. Tem algo novo chegando. As consciências não são mais as consciências de 1850.
Nós estamos há quase 2 séculos na frente da 1850. Mudou muita coisa. E agora as coisas mudam rapidamente, em questão de anos tudo vai mudar ainda mais. Então é preciso ter espaço nas nossas consciências para receber o novo. Vamos nos desfazendo das velhas crenças, dos velhos conceitos, e vamos abrir espaço para as novas informações, porque é uma sequência. Não vai finalizar uma coisa e partir para outra, dando um salto quântico muito grande. Nós vamos dando passos de cada vez, mas com firmeza. Senão nós vamos correr o risco de cair no precipício. Um passo de cada vez. Aliás, uma vez alguém me disse, parece que eu estou indo para trás, não estou indo mais para frente. Eu já estava indo, agora parece que eu recuei. E aí a minha equipe espiritual me disse, sim, vocês estão fazendo isso. 2 passos adiante e 1 para trás. 2 adiante e 1 para trás. Quando vocês prestam atenção naquele que vai para trás, vocês acham que recuaram demais. Não é verdade. Nós estamos avançando passo a passo, mas damos 2 para frente e 1 para trás. Por que o passo para trás? A minha equipe espiritual me disse, o passo para trás é para afirmar. Afirmar o lançamento do novo passo. Não é assim que os arqueiros fazem antes de arremessar a flecha? Não é assim que faz aquele atleta que arremessa peso à distância? Um dardo? Qualquer coisa. Mesmo no esporte de tiro ao alvo, se não afirmar o pé para trás, não há pontaria, não há força, não há equilíbrio. Então é preciso sempre o passo atrás. Lembre-se disso. Quando você faz o passo atrás, você vai se afirmar para dar o próximo passo com firmeza. Então continuemos fazendo aquilo que nós fazemos, com confiança, com esperança, com fé, com determinação e com certeza que as coisas agora estão sendo finalizadas. Todas as provas, todos os indícios nos mostram isso. As coisas estão sendo finalizadas e já estamos chegando na antessala de um novo tempo. Os sistemas vigentes estão ruindo, um a um, como um castelo de cartas ou um dominó. A primeira peça do dominó já foi derrubada há alguns tempos já. Estamos vendo as outras caindo gradativamente, dia por dia. E nós vamos nos surpreender com a velocidade que as mudanças vão acontecer. 2025 é o ano que a gente poderia chamar do marco zero. A régua. O termômetro para baixo é negativo, para cima é positivo. O ponto zero divide 2 escalas. Já foi falado aqui muitas vezes que a janela de tempo da grande transição, das grandes mudanças dos eventos, finalizaria em 2025. Talvez alguma coisa em 2026, porque a janela de tempo de 50 anos iniciou-se por volta de 1975. Um ano a mais ou a menos não vai fazer diferença na janela. Mas estamos no tempo de fechar a janela. Muito próximo disso. Aí adiante será um novo panorama. Espero que tenha aqui satisfeito as questões, que provavelmente são levadas a mais pessoas, ao grupo, como foi solicitado, e que tenha sido, de fato, proveitoso e positivo. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025.
Vamos aqui trazer as respostas para duas perguntas que foram feitas nos últimos dias. A primeira pergunta eu coloco aqui como anônima, pois a pessoa não quis se identificar por motivos óbvios. Quando traímos o cônjuge por sermos vítimas de magia negra, gera karma? Eu já vou aqui passar a segunda pergunta, depois voltamos à primeira para a resposta. Na segunda pergunta, Aparecida Maringolo pergunta: uma pessoa que nasce com paralisia e agora com 59 anos está com câncer, o que pode ter sido feito em vidas passadas? O que ela pode ter feito nessas vidas passadas para merecer este karma de agora? Então vamos responder primeiramente a pergunta número 1 e depois vamos, na sequência, as respostas para esta pergunta número 2. A pergunta número 1, então: quando traímos o cônjuge por sermos vítimas de magia negra, vai gerar karma? Nós estamos aqui há mais de 10 anos trazendo textos, áudios, e provavelmente já passam de 2.000 publicações. Alguns assuntos, às vezes, a gente retoma, dá uma pincelada, reforma um pouquinho, mas muita coisa já foi dita aqui sobre a lei do retorno. Um mundo de provas e expiações, como a Terra tem sido até aqui, as almas vêm experienciar a criação, ou a cocriação, na quase ausência de luz. Então nós cocriamos na luz, mas com uma porcentagem de sombra muito grande. Então nós corremos o risco, às vezes, de cocriar algo que não é positivo. Porque a luz cria o positivo, a sombra provoca o negativo, quando a criação está impregnada de porcentagem maior do negativo. Nós temos que entender primeiro o karma. O que é o karma? O karma é o resultado. Existe o karma positivo e o karma negativo. Nós só damos importância para o karma negativo. Então, quando é karma, sabemos que é uma coisa ruim. Porque tem pessoas também que dizem que o karma positivo dá para definir como dharma. Então temos ali várias explicações sobre karma. Karma positivo, dharma, ou karma negativo, que é o karma conhecido. Toda ação, seja positiva, seja negativa, gera uma reação lá adiante, chamada de karma, que é a bagagem da alma. O aprendizado nessa escola, nas polaridades dentro da dualidade, obviamente exige que nós façamos as experiências com resultados de luz e resultados de sombra. Nós não teríamos como aprender a vida num planeta de provas e expiações sem experienciar os dois lados da moeda. O aluno que está nesta escola, vamos dizer assim, a alma que está aqui na Terra, ela precisa experienciar a criação em qualquer circunstância, em qualquer possibilidade, tudo que você possa imaginar que existe de atitudes, de ações de um ser humano, você já fez em algum momento do passado. Se nós temos entre 600 a 1.100 encarnações na média, quanta coisa já experienciamos? Então vamos considerar a Terra uma escola e nós somos os seus alunos, como almas aqui encarnadas. Em algum momento você tenha que experienciar a traição. Vamos fazer essa comparação, já que o tema aqui traz esta questão. Lá atrás você traiu porque tinha que experienciar a traição. E depois você, numa outra vida, ia ser traído para experienciar como é o resultado da traição. Como é sentir ser traído.
Passando por essas duas experiências, trair e ser traído, não é nenhum problema. Não é karma, não é pecado, como alguém diz, porque é um aprendizado e ninguém pode ser punido por estar aprendendo. A primeira vez, vamos deixar bem claro aqui, você trai e é traído, ou você é traído, depois você trai. Enfim, a ordem não importa. O que importa é que é preciso experienciar os dois lados, as polaridades, porque nós vivemos um mundo de dualidade. Tudo é dual aqui na terceira dimensão. Não existe um lado sem ter o outro. Compreendido isso, então pode ficar tranquilo, trair e ser traído faz parte do aprendizado. Mas isso nós fizemos lá atrás, há muito tempo. Acontece que, eventualmente, um ser humano, uma alma encarnada aqui, tem o seu histórico lá das vidas passadas, já passou pela experiência de trair e ser traído. Mas ela resolve, por uma circunstância, uma atração, uma paixão irresistível, trair. Ela sabe que não pode trair. Ela sabe que traindo vai criar problema, porque vai criar dor para alguém. Mas é tão bom, não vai, não tem problema, depois você dá um jeito. Ela tem consciência da experiência já feita, mesmo que tenha sido numa vida passada. Ela não lembra, mas ela tem subconsciente que diz, olha, isso não é ético. E mesmo assim ela faz. Aí gera o karma. O karma negativo advém da experiência já sabida, já experienciada, já experimentada, já impregnada na nossa consciência através do subconsciente. E assim mesmo fazemos o ato, a ação. Ali é karma na certa. Porque temos a responsabilidade da ação e temos o livre-arbítrio da escolha. Visto isso, sabemos que uma traição vai gerar karma negativo. Então a pergunta aqui foi feita: e quando traímos? Porque somos vítimas de magia negra. Então ali nós vamos entender o que é a magia negra. A magia negra, também conhecida como Goécia, é uma intenção, um ritual que alguém envia para determinada pessoa desejando o mal para aquela pessoa. Quando nós fazemos uma meditação ou enviamos uma intenção através da intercessão, desejando saúde para a pessoa, boa sorte, boa viagem, tudo isso é uma magia, magia branca. Porque ela é pura, cristalina. É a intenção no bem. Quando é a intenção no mal, é uma energia escura. Então nós vamos dizer que é uma coisa do mal, sem luz. Por isso magia negra. Tudo que não tem luz é escuro. Então, matéria escura. A magia negra, ela é uma intenção. E mais interessante, não é daquele que faz o ritual, é daquele que encomenda o ritual. Então uma pessoa tem mágoa de outra pessoa, tem uma raiva, quer vingança e não consegue atingir aquela pessoa, então ela vai lá, contrata um vigarista, porque quem faz magia é vigarista. Porque está cobrando caro por um serviço do mal. E ele sabe que aquele ritual tanto pode dar resultado como não. Depende de quem vai receber a energia. Mas ele cobra e cobra caro. Se você vai fazer uma encomenda para mandar energia para alguém, aliás, ninguém faz isso, mas se fosse possível, se fosse interessante, vou encomendar um trabalho da luz para desejar
saúde para aquela pessoa, e alguém faz e cobra. Vai cobrar uma taxinha pequena porque é difícil alguém que pague para enviar uma intenção no bem. Mas para enviar uma intenção do mal, a pessoa não se garante porque ela acha que é pouco a sua intenção, então ela vai encomendar um ritual e paga caro. 100 vezes mais do que fazer o bem. É interessante isso. Por isso que eu sempre digo que ninguém paga para dizer a verdade, mas você paga muito caro para dizer mentiras. É o que nós vemos hoje nas mídias. Preço que se paga para que a mídia confirme mentiras e mentiras e mentiras. E desinformação. Tudo está revirado agora. Mas voltando aqui à magia negra, vamos supor, como é que alguém vai pagar para alguém fazer um trabalho das sombras para que alguém lá vai trair, influenciado pela magia negra? Olha, eu acho meio estranho isso. Meio confuso também. Mas a gente sabe que as intenções têm poder. É uma energia enviada. Aquela pessoa que recebeu a energia do ritual dessa magia negra, ela pode sim ter algumas orientações psíquicas para fazer algo ilícito, porque tem uma energia ali que está atrapalhando a razão dela, está potencializando alguma intenção, mas é preciso que essa pessoa tenha dentro dela a tendência e a recepção disso. É impossível uma magia negra funcionar se não há receptividade do outro lado, de quem vai ser direcionado a esse trabalho, essa intenção. Por isso é muito difícil aqui deixar claro para que as pessoas possam compreender que a magia negra tem, sim, um determinado poder, como qualquer intenção que você, que eu, que qualquer um envie para alguém. É um pensamento, é uma intenção, uma intercessão. Mas é preciso que o outro lado receba, tenha afinidade. É como um sinal de Wi-Fi. Você digita a senha, entra, digita um número errado lá da senha, não vai conectar. Então a magia negra só funciona se a pessoa tem dentro dela uma frequência de atração, de recepção. Ela já tem uma tendência a se atrair. Ela tem uma prova. Dentro do seu plano de alma, ela tem a prova da traição. Independente da magia negra ou não, ela tem uma possibilidade. Se der uma chance, talvez ela aproveite a chance e não resista. E não adianta achar desculpas. É tudo frequência, não sou eu que estou dizendo. É a lei natural das coisas. As energias são coisas do universo, do planeta, das pessoas. Nós não podemos mudar a energia das outras pessoas. Elas vão trabalhar a sua matéria-prima energética para as suas ações, para as suas escolhas, dentro do seu livre-arbítrio. É óbvio que há influência, isso vamos deixar claro. Tem a tendência, vem a influência, potencializa a chance. Ah, isso é verdade. Vai potencializar. Você tinha 10% de chance, vem uma intenção através de um trabalho feito, magia escura, a chance aumenta pelo menos para 20%, vamos supor assim, uma comparação. Então a chance é bem maior. Agora, quanto vai gerar karma? Sim, vai gerar karma. Porque foi uma escolha. Porque ninguém tem poder maior que você. Quantas vezes eu coloquei aqui matérias? Assuma o teu poder. Ninguém tem poder maior que o teu.
Não se submeta aos caprichos dos outros, porque nós temos a escolha sempre. O livre-arbítrio é soberano. Nem o bem usa artifícios para invadir o nosso livre-arbítrio. E o mal pode tentar, mas ele não tem a permissão se nós não deixamos entrar. Por mais que haja pressão, nós temos a escolha, temos o livre-arbítrio. É uma prova dura quando vem uma pressão de fora. É como o vício. O vício ele é difícil de vencer. Você vê uma pressão, está no meio de gente que está bebendo, se o vício é de bebida, é difícil de resistir. Tem que ter muita vontade, muita força. Mas são as provas. Nenhuma prova é fácil. É óbvio que quando há uma influência externa, o karma ele tem um atenuante. Aquela parte da fluência externa ela não é contabilizada, mas é contabilizada a parte da influência própria do seu caráter, da sua ética, do seu livre-arbítrio, da sua escolha. Então, a parte que cabe a cada um de nós é cobrada. A lei do retorno. Precisamos compreender. Quando falhamos, vamos olhar para a falha e não ficar se culpando, não ficar lastimando. Ah, minha vida acabou por causa disso. Não, a tua vida vai continuar. Você tem que só levar o aprendizado da situação. O que eu aprendi com isso? Aprendi que eu tenho que ser mais forte, que eu tenho que ser mais positivo, que eu tenho que reagir dentro daquilo que eu quero e não aquilo que vai me fazer mal. Quando nós olhamos os nossos atos passados e vemos algumas falhas, aquilo é o grande aprendizado da lição que nos foi apresentada. Ao invés de lastimar, de carregar culpa, que a culpa é ainda prejuízo maior, porque não vai reverter a situação, sacode a poeira e anda. Cuidado nas próximas curvas. Só isso. A vida é maravilhosa porque ela nos traz as emoções dos desafios. Que graça tem você fazer um exercício que você sabe de cor, já fez a vida inteira. Você não vai perder tempo. Você gosta de fazer algo novo, diferente. O próprio prato de comida que você faz todos os dias, você faz uma variação, senão você acaba de uma semana depois não querendo mais nem comer. Não pode mais nem com o cheiro da comida. É preciso variar. E nós temos as oportunidades todos os dias de algo novo, fazer diferente. Se permitir a fazer coisas diferentes, mas dentro daquilo que nós consideramos ético, justo, verdadeiro. Não vamos lastimar o passado. Se aqui a pessoa que foi coagida através da magia negra a cometer uma traição, olha, você acredita muito no poder dos outros e pouco no teu poder. O teu poder é maior do que a magia negra. Magia negra não tem poder nenhum se você não aceita, se você não se permite. Vai atrapalhar, sim. É como andar numa estrada e aparecem umas pedrinhas, mas desvia as pedrinhas. Não precisa tropeçar nelas. Dificulta um pouco, porque a energia ela cria força, mas você tem que fazer valer a tua força. Tua força é maior. É sempre maior. Nós precisamos compreender que existe um plano de alma que a alma faz antes de reencarnar e ela coloca os seus desafios para a próxima encarnação e ela sabe até quanto ela pode resistir
Então ela coloca sempre uma margem de segurança. Não bastasse isso, o plano de alma é acompanhado, para cada alma que vai reencarnar, tem um mentor, que a gente chama de coordenador, como numa faculdade, um coordenador de curso, e fica avaliando o plano daquela alma. E quando a alma tenta colocar alguma coisa que ela acha que vai conseguir, o mentor sabe que vai ser muito difícil, então ele diminui um pouquinho aqui, pode aumentar um pouco lá. É um orientador. E depois ele vem junto, que já falei, tem um texto bem antigo. Quem é o anjo da guarda? É esse mentor. É o anjo da guarda que vem nos acompanhar durante toda a vida, do nascimento ao desencarne da alma. É ele que corta, inclusive, o cordão de prata para liberar a alma do corpo inerte. Então, trair por sugestão de alguém ou de uma magia é uma decisão pessoal, uma escolha. Ninguém é obrigado. E mesmo quando a pessoa é obrigada, vamos supor, ameaçada e tem que ceder para evitar coisas piores, aí é um karma, assim, de vidas passadas, está pagando, mas daí ela faz contra a vontade. Se faz por vontade, é uma escolha. E uma magia negra não vem amarrar ninguém pelas mãos, pelos braços, pelas pernas e amarrar numa árvore e ter que aceitar uma escolha, ou a vida ou a morte, como se diz. Não é assim. A magia negra é apenas uma influência energética que traz uma força, pode desequilibrar a balança do controle da pessoa. Mas, se nós temos a força maior de tudo, cabe a nós colocar essa força e a outra é menor, desaparece. Espero que essa pergunta tenha sido bem esclarecida, porque vamos passar para a segunda agora, da pergunta feita pela Aparecida Maringolo. Uma pessoa que nasce com paralisia e agora aos 59 anos está com câncer. O que pode ter feito em vidas passadas? Bom, nós temos centenas de encarnações, até mais de 1000 em alguns casos. O que cada um pode ter feito? Imagina. Imagina quanta coisa você fez nesta vida pela idade que você tem. E não terminou esta encarnação e apenas uma. Quanta coisa você fez? De bom e nem tão bom. Agora, como é que vamos saber o que nós fizemos nas vidas passadas? Nem que a gente ficasse aqui falando 50, 100 anos, seria possível, porque como é que tu vai descrever tudo o que foi feito? Mas eu sempre digo assim, tudo que você possa imaginar que uma consciência possa fazer, criar, você já fez, eu já fiz, todos nós fizemos. Por isso a Terra está agora concluindo esse ciclo, porque nós já aprendemos todas as lições. É como numa escola. Passamos por todas as séries, aprendemos todas as matérias. Estamos agora fazendo os exames finais. Então o que você aprendeu nessa escola? Tudo que aquele curso pode ensinar. O que falta na última parte desta escola? Os exames finais para ver uma avaliação, na verdade. Um ajustezinho, algumas notas que ainda faltam, algumas lições que ainda não foram bem assimiladas. Então a alma, antes de encarnar, ela pede para passar por certas coisas, caso não conclua aquilo que precisa. Então vamos falar primeiro da paralisia. A paralisia provavelmente já vem de tempos, geralmente acontece na infância. Existem muitas almas que têm muita conta para quitar nesta última encarnação. Então ela tem medo de falhar porque é tanta carga que ela diz, a vida vai ser muito difícil e eu acho que eu não vou conseguir. A chance de ascensionar é pequena. Vou me garantir. Eu vou pedir para vir para este planeta Terra agora encarnada, novamente, a última encarnação, com uma
paralisia para quitar as dívidas. É uma limitação muito grande. É uma abnegação. É um sacrifício. Óbvio que ela tem um plano coletivo com seus familiares, que também são almas, que também têm o seu plano individual e que aceitam por também ter carga negativa a ser liberada. Eles também aceitam porque eles também pagam o preço. Nenhuma pessoa do grupo está livre de uma dívida que paga junto com os demais numa situação quando há problemas de saúde, principalmente quando há alguém da família que está com grandes problemas, dificuldades, como é o caso de uma paralisia. Aquele da família que tem mais responsabilidade, mais cuidados com o doente, é o que tem mais carga dentro do grupo também. Aquele que consegue um pouco de liberdade tem menos carga, e é tudo proporcional. Então, a paralisia, ela traz limitações. A alma já fica com menos responsabilidade. Mas vamos supor que, mesmo assim, ela ainda fez alguma coisa nesta vida, mesmo com paralisia. Ela podia fazer diferente, porque ela não é totalmente inútil, ela tem uma certa limitação, mas também tem a liberdade do seu pensamento, da sua consciência. Ou então a paralisia foi insuficiente para quitar a conta, era muito grande. Talvez ela tinha que passar por mais sofrimento e pelos recursos que hoje existem, pelo cuidado da família, ela diminuiu o seu sacrifício. Faltou verba, como se diz, faltou recurso para quitar a conta que era tão grande. Então ela tinha no plano de alma, se caso ainda assim não conseguir quitar todas as dívidas, eu passo então por uma doença no final da minha encarnação, que é o caso do câncer. A cota que falta. Por que a alma pede isso? Para ter certeza que vai ascensionar, porque agora é a decisiva encarnação neste final de ciclo. Temos agora, ao desencarnar, dois caminhos: a nova terra ou o exílio. Ir para um mundo ainda de provas e expiações. É óbvio que a alma quer ascensionar. Ela sabe que o corpo é um tempo, o tempo que ela precisa viver. No caso aí, com 59 anos, ela vai ter ainda o restante do tempo que ela escolheu. Se é mais 1, se é mais 5, se é mais 10, se ela também consegue se curar do câncer e viver ainda sem a dor mais adiante, é a cota da dívida, vamos entender assim. Ela vai expurgar aquela conta devedora, aquele resgate, para ficar no 0 a 0, na contabilidade, fechar a conta. É doloroso para ela, é doloroso para a família, mas é a libertação da alma. O que é mais importante? Mais alguns tempos, mais alguns anos? Ou a eternidade, não digo a eternidade, mas mais 100, 200 mil anos num novo planeta das provas e expiações, outra vez, passar tudo que foi passado aqui na Terra, começar de novo, 1000 encarnações num outro planeta de dor e sofrimento. É óbvio que a alma escolhe. Não, eu vou lá, é como ir no dentista, dói um pouquinho, mas depois melhora. Nós temos que entender a vida, senão a dor é ainda maior. Quando entendemos as coisas, a dor fica aliviada. Por isso aquela frase que eu repito sempre aqui: compreender para aceitar, compreender e aceitar para soltar. Assim nós liberamos. Não vou dizer que vai liberar toda a dor. Tipo um câncer é uma dor muito dura, mas alivia. Tem umas pessoas que sentem mais, outras que sentem menos. Depende de como aceitam isso, como interpretam, como compreendem e aceitam. Porque dá para aliviar. Pode não ser possível a cura, mas dá para aliviar. E até a cura é possível.
O karma agora, nesta encarnação atual, dentro da consciência de cada um, da forma de entender e compreender, ele pode ser evitado e até o fim da vida. Ele pode ser encurtado. Já temos uma matéria colocada ali há bastante tempo, o fim do karma. Porque agora, nesta encarnação, termina os karmas, para aqueles que vão ascensionar. Eu acho que o que tinha para ser dito foi dito, mas cada um entenda, interprete da sua maneira e agregue a si o conhecimento necessário para prosseguir essa caminhada que já está chegando ao fim. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.